Estava eu fazendo uma live e daí me aparece uma pessoa pedindo para participar. É uma jovem chamada Agatha. E aí eu resolvi provocá-la para fazer pensar, né? E foi uma experiência muito, mas muito legal. Então, acabou meio que virando um podcast, o que é legal. Eu muito assumi o papel de vilão ali, mas o final foi bem divertido. Então, assiste aí. Ah, e se você quiser fazer um corte, alguma coisa, fica à vontade, só me manda o link depois pra eu ver, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e tudo mais. É isso aí. Mencionar nosso primeiro. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tô indo, né? Meio de uma pandemia, é complicado. Nossa, parece que tá sol na sua casa. Não é isso, é a luz. Hum, Peraí. Por suposto, o que que é? É 11h30 da noite, né? É, a luz do meu Deixa eu quarto é adivinhar, muito intensa. É literalmente muito deixa forte. eu adivinhar. Você se chama Agatha. Confere? É verdade? É Ah, o que diz aqui mesmo? O seu nome é Agatha. é isso aí. Quantos anos você tem? Eu tenho 19, De onde você é? de Goiânia. Qual o número do seu cartão de crédito e senha? Porra, eu não tenho droga. Você não tem um cartão de crédito? Eu acho muito Não, bizarro, jovem. Jovens não têm cartão de crédito, né? não, eu Você só faz tenho de faculdade? débito. Faço publicidade e propaganda. Uma futura desempregada, que legal. Profissão difícil, né? Porra, fala Agatha, assim. é tão fácil fazer um cartão de crédito quando você é universitário? Ah, tá travando. É tão fácil fazer um cartão de crédito quando você é universitário? Também é fácil ficar devendo banco quando você é desempregado. Isso é verdade. Mas assim que possível, faça um cartão de crédito e pague tudo no cartão de crédito. Porque daí o seu score Ah, se eu... aumenta. É uma boa ideia. Eu queria fazer uns questionamentos pra você, Faça. porque eu sou muito leiga nesse assunto. Provavelmente você Eu. vai, provavelmente você vai me perguntar de um assunto que eu também sou leigo, mas eu finjo entender. Não, é sobre o capitalismo, o socialismo, o. É porque, como eu digo, tudo nessa vida é conquista. Aí as Uhum, pessoas olham pra mim e falam que eu sou capitalista. uhum. Mas eu não tenho dinheiro, eu sou fodida. E quem é a favor do capitalismo é quem tem capital. E aí eu fico nessa dúvida, porque eu também não sou comunista. Por que que você não é comunista? Hã? Por que que você não é comunista? É porque eu acho que o mérito é uma coisa necessária. E o que me reflete para mim sobre o comunismo é dar-lhe ao povo o que é do povo. Só que não, a gente não tem uma igualdade social para fazer isso. A gente não tem uma igualdade social para conseguir igualar todo mundo. Isso parece ser muito teórico. Sabe, Agatha, uma coisa que eu gosto muito é de não sair por aí cagando regra e de não sair por aí falando. Eu queria que você contasse para mim e esquece comunismo, esquece capitalismo, esquece nome, esquece regras. Como você acha que seria o jeito ideal ou algo muito mais próximo? Ai, esse é o complicado, porque eu acho que todos nós devemos conquistar, e nossas conquistas que a gente faz durante a vida, a gente passa isso para os nossos filhos, porque a intenção das conquistas é passar para o próximo. A gente, normalmente, que batalha pra caramba, é só para dar comodidade para os nossos filhos, e nem sempre é pra Uhum, gente. uhum. Então, o
mérito, para mim, é muito necessário. Só que se a gente for ver isso, eu como pessoa negra, eu não posso falar isso porque o privilégio branco já exclui tudo o que eu falo, entende? Mas como você acha que a gente resolve? Ai, sinceramente, eu extermina a Terra, volta a reiniciar, volta de Não, Jesus, tanto faz, muda de não, planeta. não te dou essa opção. A opção que eu te dou é o seguinte: o que eu te dou para pensar é como você acha que dá para a gente começar a resolver do ponto que a gente está agora, levando em conta que você sabe que a sua resposta nunca vai estar certa, porque não tem uma resposta certa. Mas o que eu quero que você pense é: qual é a melhor resposta que você consegue chegar? Eu acho que é trazendo projetos para nossa sociedade para tentar igualar ela atualmente. O sistema de, eu sou muito a favor do sistema de cotas. Eu não usaria porque eu tenho noção de alguns privilégios que eu tenho. Igual a minha boa parte da infância eu estudei em colégio particular. Uhum, Não um dos melhores, mas colégio que dava atenção. E eu sei que eu não posso utilizar o meu sistema de cota. E eu não posso. uhum, Mas eu acredito muito no sistema de cotas. Eu acho que trazendo projetos e, sei lá, igualdade, de conscientização para nossa população, principalmente. E mudando o sistema educacional. Muito. Porque eu acho ele Conta uma uma, bosta. conta uma coisa para Pri- mim. Por que você acredita no sistema de cotas? Porque, assim, se a gente for ver nossa situação do nosso sistema, a gente tem um sistema onde as pessoas treinam adolescentes, principalmente em escolas particulares, Uhum, para meio que reproduzir. Eles não aprendem, a gente não aprende. E isso há um controle. Em escolas particulares é isso, eles não querem que a gente aprenda. Eles querem que a gente meio que cole e passe para a prova. E eles ensinam isso desde muito novos. E colégios públicos, eles não estão nem aí se a gente aprendeu ou não. Eles vão passar a gente. Nem esse sistema de aprender a colar e reproduzir, eles ensinam. Então, assim, uhum, você tem que aprender por conta própria. E quando você chega no Enem, você reproduz esse sistema. E isso na uhum, faculdade é totalmente diferente. Mas esse sistema funciona dentro do colégio particular. Dentro do colégio público, não. E quando eu entro em um colégio particular, que eu estudei muito tempo, só tinha 3 pessoas negras em uma sala uhum, de 35 alunos. E um uhum, colégio hiper mega lotado público tem que 45 negros e 4 brancos. uhum. Então, assim, eu acho que funciona por esse fato, pela desigualdade que a gente tem social. Uhum. Funciona como? Funciona de reproduzir. Não ensinar, mas sim reproduzir. Aí eles pagam colégios particulares, professores particulares. Isso tudo é um benefício que a gente tem através do dinheiro. Eu perguntei errado. Eu vou perguntar Ok. melhor. Como que o sistema de cotas funciona? Ele Ele, funciona, beleza. Por quê? ele na verdade, ele é uma reparação histórica, né? Não? Não foi isso que eu perguntei. Porra, aí você me complica, você faz eu pensar, caralho. Eu não te complico. Perceba que eu não estou nem contrariando você, nem concordando. Uhum, Eu estou puxando tudo o que você sabe. tá. Tu veja que tudo que você está falando, eu estou tomando como valor válido. Uhum, Porque você vai ver onde eu vou chegar. ok. Vem comigo. Por que que o sistema de cotas funciona? É um valor histórico. É tipo,
uma desigualdade social que a gente tem. E pelo fato dessa desigualdade social, a gente precisa de cotas. Agatha, você está respondendo para mim a importância, o valor ético do sistema de cotas. Você não está respondendo para mim o que o sistema de cotas faz que funciona. Introduzir pessoas negras dentro das escolas, dentro das faculdades, no caso. Como? Dando lugar para eles, dando uma esperança Como? que eles podem entrar. Como? Pô, se você sabe que você se esforçando, lógico, que é um esforço, você vai ter um incentivo do governo, onde eles vão te dar um local garantido, que você vai ter um apoio, então é uma certa forma de incentivo. É um local garantido para você. E por que esse local é garantido? Aí você me pegou, não sei te responder isso. Na verdade, é uma resposta simples. As minhas perguntas parecem que estão puxando respostas complicadas, mas eu gosto de sempre trabalhar em termos simples. Uhum, Porque quando a gente começa a complicar muito, a gente exclui todo mundo da conversa. tá. Eu gosto de explicar de uma forma que qualquer um possa entender. E é por isso que eu sempre faço perguntas. Porque Uhum, assim, eu, a primeira coisa que a gente faz é reduzir nos conceitos mínimos, para que a gente de fato entenda do que a gente está falando. Se você perceber, o começo da sua explicação do sistema de cotas, ele foi extremamente baseado no conceito de reparação histórica. E reparação histórica uhum, pela reparação histórica. Agora, eu vou colocar um agente de incômodo na nossa conversa. uhum, Porque quando a gente conversa de política pública, a gente está conversando de política pública. Quando a gente conversa de política pública, quando a gente defende uma política pública, e principalmente como nós somos duas pessoas aparentemente na mesma opinião e no mesmo lado da política pública, se um de nós dois não assumir o papel do outro lado, a nossa conversa não tem valor nenhum. Então, entendo. eu vou assumir o lado do vilão. Eu vou começar a fazer as perguntas que incomodam. Uhum, Porque a partir entendo. do momento que eu faço as perguntas que incomodam do ponto de vista do nosso antagonista, a gente tem a oportunidade de refletir em cada vez melhor argumentação para convencê-lo do contrário. E esse é o valor que a gente está sempre buscando numa discussão que, normalmente, nesse caso aqui, é unilateral, porque a gente está do mesmo lado. Então, vou te Sim, perguntar. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Por que eu preciso fazer uma reparação histórica se eu não tenho nada a ver com isso? porque a gente vive numa sociedade e a gente preza pelo bem-estar da sociedade e não só pelo bem-estar de uma pessoa só. Isso realmente tem a ver com reparação histórica? Sim, não garantido que seja realmente só por reparação histórica, mas que seja algo social, algo que acrescente. Se nossos jovens, que são a maior parte da carcerária, sistema carcerário, estão na rua roubando, então por que a gente não tenta introduzir eles dentro de faculdades? Isso realmente é um assunto de reparação histórica ou isso é um assunto mais de algo muito óbvio e muito lógico? Não sei, isso depende do seu ponto de vista. Se for necessário debater sobre isso, para as pessoas entenderem que isso não é dar, como falar, privilégios às pessoas
negras, igual alguém escreveu mimimi, mimimi. Então é algo que acrescenta as pessoas a pensarem sobre isso. Sei lá. Eu vou, eu vou te introduzir uma, uma provocação de raciocínio. Uhum. Se eu chegar no meu objetivo de igualdade entre as pessoas por meio pacífico, sendo esse meio pacífico, o meio que ele for, importa? Não. Primeiro a gente não tem que chegar à igualdade, a gente tem que chegar à equidade. Porque Hum, dar todo mundo a mesma coisa, nem sempre a todo mundo servirá a mesma coisa. E meio pacífico depende, né? Porque o cristão ele tenta converter todo mundo do jeito pacífico, mas acaba sendo uma pessoa muito agressiva. E eu falo como cristã. Eu coloco meu eu vou ponto como refrasear. Eu vou refrasear. Porque quando eu falei igualdade, eu pensei em equidade. é. É porque eu sempre, eu mesmo, sempre penso em termos muito simples. Uhum. Mas vamos falar de equidade, então. Vamos usar uma palavra melhor. E quando eu falo de meios pacíficos, eu digo de meios. Como é que eu vou explicar bem? Através da Porque essa conversa? argumentação. Hã? Através da conversa? Não, 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 não. A sua argumentação foi boa. Porque, de fato, o cristão ele pode ser pacífico, embora, de certo ponto, embora teoricamente pacífico, ele é agressivo. Mas o que eu digo é assim: se eu chegar num meio o qual eu, eu convenço o antagonista de forma respeitosa, de forma que de fato ele tenha aprendido, tenha entendido, ou tenha. Que ele tenha chegado na conclusão que a equidade de fato é, é algo com o que ele concorda. Importa o meio? Importa. Por quê? Porque a gente tem. Isso eu aprendi em sociologia, nunca esqueci. Para Hum, dominância, para uma pessoa ter poder dominante, ela tem que ter, eu acho que é 4 ou 5 formas. Me corrija se eu estiver errada. Poder da palavra, do dinheiro, da violência e tem mais. Tem mais o poder do movimento também, que tem através da população. Então, assim, se você utilizar um deles, você está usando um poder em cima de alguém. Você pode até tentar, mas forçar a pessoa a mudar os ideais dela porque você acredita nisso é uma forma de violência. por que que a gente considera. Como é que foi? Você usou uma frase muito boa. Como é que foi esse finalzinho de mudar o Tentar pensamento da mudar os pessoa? ideais, tentar mudar os ideais da pessoa, porque você acredita naquilo, é uma forma de violência. Igual, quando eu O que tento seria. debater com os bolsominions, que eu já participei, a minha a minha vertente não é tentar mudar o ideal deles, mas tentar eles considerarem outras formas. Igual, eu não acho que o porte de arma deveria ser liberado para o brasileiro, nem para nenhum ser humano. E eu acho que você Uhum, concorda. Mas, de vez eu falar isso, eu falo que a gente podia melhorar nosso sistema educacional em cima dos policiais, porque eles sofrem muita carga e eles têm ainda preconceito. Eles são humanos, eles não são máquinas. Então a gente uhum, podia melhorar o nosso sistema educacional em cima dos policiais para evitar certos tipos de coisas e também ajudar eles financeiramente, que um policial não ganha muito bem, dependendo do policial. Se for militar, sim, se não for, não. Então, assim, antes de eu impor um ideal, eu imponho uma solução para um problema sistemático do nosso governo. Porque eu tentar impor o ideal meu, que nós não estamos preparados, nós não somos uma civilização, como falar, educada, um,
que não tem briga, que é uma pessoa pacífica, não vai funcionar. Ele não acredita nisso. Então, o que eu faço? Eu concordo com ele, mas eu também trago os pontos de vista de melhora de alguma coisa. Não adianta eu querer impor que a arma não vai funcionar. Entende? Vamos fazer um exercício. Você acredita que o porte de arma não deveria haver, certo? Sim. Ah, supondo que outras duas pessoas acreditem que deva haver. Uhum. A gente está, nesse momento, perto de uma conclusão democrática da qual o porte de armas vai ser liberado. Uhum. Qual que é o seu pensamento nessa situação? Que essa situação deve ser revertida ou deve ser mantida? Eu acho que o convencimento como falar? Como eu posso? Não incentivar a compra. Já que vai ser efetuado, a gente não incentiva a compra. Porque o que acontece? Eu tenho um bom senso que um treino de tiro é R$ 500. Uma arma é em volta de 1.000. A licença é quase 2.000. Então, lá em volta, você vai usar uns 4.200. Para tudo, para tudo. Um trabalhador que ganha um salário mínimo, tem 4 pessoas em casa, ele quer se defender do bandido. Mas você acha que ele vai conseguir juntar 4.000, sendo que o gás é 80, a água aqui é 150, tem a escola? Lógico, a gente pode até conseguir juntar. Mas será que vale a pena ele tirar de um lazer dele, talvez, para conseguir uma arma que o filho dele pode usar na escola? A, em uma discussão ele pode pegar para a esposa. Então tem todos esses contrapontos. Se você é um cidadão de Uhum. bem, então por que você vai querer alguma coisa que consegue matar alguém? Para se defender, tem faca. Mas, Agatha, em nenhum momento está sendo questionado essa sua posição. O que eu digo é o seguinte: nessa minha situação hipotética, a gente está chegando Uhum. num momento em que vai ser autorizado o porte de arma. A minha pergunta é: você está nessa situação, que você está vendo o porte de arma sendo autorizado. Você concorda com isso? Não, mas eu também não vou ficar brigando. Ele já vai ser autorizado. Por É que uma que você coisa não vai ficar? inevitável. Porque Por vai que ser que Pera, desculpa ter interrompido. É porque a Não, internet fala, tá ruim. fala, fala. Eu sei, eu gosto. Ó, você está sentindo esse negócio aqui, né? É porque Esse incômodo é ótimo. é, é Ele é maravilhoso. maravilhoso. Porque Você faz a fica gente com esse questionar. incômodo. Esse incômodo é um incômodo que muda o mundo. Tenha Uhum. sempre esse incômodo. O que Eu acontece? estou Não adianta. deliberadamente, entenda, eu estou deliberadamente te provocando. Uhum, eu E eu sei avisei disso. que eu ia fazê-lo. Eu não tenho problema, não. Eu já debati com uma pessoa que falou que se ele quisesse, ele podia ser um gato. Porque a gente tava falando sobre transexualidade. E ele falou que queria ser um gato. E eu, no meio da sala de aula, mandei ele cagar na caixinha de areia. Então, assim, eu tento o máximo ser uma pessoa bem mentalmente calma, porque eu já explodi ao ponto de sair da sala de aula porque as pessoas não concordavam com o meu ponto de vista. O que Hum, é muito ruim isso. Porque você mas perde eu todos volto a os dizer, argumentos. a gente está numa situação hipotética em Sim, que o porte de arma vai ser liberado e a que eu estou entendendo, você não gosta dessa ideia. não gosto, mas eu não posso obrigar as pessoas a concordarem com o meu pensamento. Eu posso fazer você refletir se elas vão portar essa arma.
entende? Eu não posso falar, uma lei vai ser aberta. Eu não posso chegar lá, porque infelizmente eu não sou deputada, eu não sou do governo, eu sou no máximo uma manifestante. Eu posso tentar argumentar para as pessoas que ou me seguem ou que têm os mesmos ideais um pouco parecidos, porque eu sou cristã, a não portarem uma arma, entende? Agatha, o que que te Não impede de precisa querer convencer uma pessoa do contrário do que ela pensa? invadir o direito dela de pensamento. O que me impede é eu querer impor um ideal meu em cima de alguém. O que eu posso fazer é dar opção, mas nunca impor isso a ninguém. Porque é um ideal meu, fui criada dentro desse ideal. E eu não posso impor isso a ninguém. Eu posso dar a opção da pessoa, ela abrir o pensamento dela ou não abrir, isso vai dela. Mas impor eu não posso. Isso não me dá a liberdade de impor nada do meu ideal em cima de alguém. É revoltante, Ah, mas eu não posso. Agatha, por que que você considera tentar convencer uma pessoa de uma outra ideia uma violência? Porque já tentaram me convencer do que muitos ideais meus, que atualmente eu vejo que não são errados, como se fosse o maior pecado do mundo. E eu me senti violentada, eu me senti machucada. Então, no momento que Agatha, você entende que você machuca as pessoas tentando impor seus ideais em alguém, isso já prejudica. Isso a gente vai dos nossos pais. Meu pai mesmo é policial, então ele sempre vai tentar impor os ideais de vida dele na maior forma agressiva, mesmo que seja só conversando. me diz uma coisa. O que que foi violento? Foi. O que for. É... Me deixa te dar as opções. Me deixa Desculpa, te dar as desculpa, opções. desculpa. Me deixa te dar. Me desculpa. É que eu sou muito ansiosa e eu tento falar. Nu- Nunca, nunca peça desculpas por querer falar. Uhum. O que que você acredita que me incomodou nesse caso? Foi o fato de uma pessoa querer mudar a sua opinião ou a forma como isso aconteceu? Isso é uma boa. Eu acho que a forma. Não vou mentir, a forma. Você está disposta a considerar que talvez pelo fato de que todas as suas experiências no tópico mudança de opinião, por terem sido ruins, fizeram você acreditar que mudança de opinião inerentemente é um processo invasivo? Sim, mas há um porém. Todas as pessoas, igual, eu já tive pensamentos de direita. E toda pessoa que está em um processo de autodescobrimento, desculpa, de autodescobrimento, ela vai ter ambamente os dois processos. Mesmo igual eu fui criada em um lar liberto e um pai separado desse lar. Então, há esses dois pontos. Mas nunca foi me dado como uma mudança de pensamento, foi sempre me dado como uma opção de vida, entende? Você segue se te der na telha, se você vê se isso te beneficia. Porque as pessoas só seguem algo que pode beneficiar elas. Ninguém vai servir algo que não as beneficia. Se elas se sentem incômodas com a igreja, é porque elas não são bem aceitas lá dentro. Mas se você se sentir confortável com tudo que a igreja fala para você, é porque você não é atingido pelos problemas que há dentro dela. Então, assim, isso é um ponto. O problema não é impor ou dar liberdade, mano. É dar a liberdade da pessoa ter ou da pessoa querer te seguir. Não é tentar mudar o pensamento dela,
mas a liberdade é a opção dela querer aprender com você, entende? Porque não adianta nada um professor colocar uma ideia na sua cabeça, ele querer forçar algo, se você não pegar e parar para estudar essa ideia. Porque tudo é a partir de você querer. Não, o imposto é algo que a gente não questiona. Agora, se a gente questiona, é que a gente fez questão de ir atrás daquilo. E aí fica, você pode plantar a sementinha, mas você não pode impor. E é o que eu tento plantar a sementinha e não impor um ideal. Aí eu te pergunto, se a pessoa nunca viu o seu lado, como é que ela vai conhecer para poder tomar decisão? Hum. O problema é que quando você convive com alguém, você acaba vendo o lado dessa pessoa. A gente não está Mesmo que falando de seja uma convivência. pessoa tímida. A gente não está Porque falando de. Você sabe que a ah, gente não está falando de convivência nesse caso. não, é um ponto. Como falar? Como é que eu posso? Você já tem o pensamento que a primeira impressão é a que fica? A primeira impressão é a que fica. É uma regra que quase sempre é válida. Não, não é uma regra a ser seguida, mas ela é uma regra muito importante. Porque isso é um comportamento humano. A gente não quer, mas a gente acaba tendo. Sim, E o que acontece? Se eu me mostrasse uma pessoa arrogante, uma pessoa fervorosa, seu pensamento de mim seria que eu sou uma pessoa de direita, mesmo eu não sendo, né? uhum, Então, assim, a sementinha que eu quero plantar é através do meu comportamento. Às vezes a uhum, pessoa não me conhece, mas às vezes através do meu comportamento, essa pessoa pare para querer conhecer meus argumentos. Mas se uhum. eu chegar querendo impor eles, às vezes não funciona, mas às vezes funciona. Funcionou com Hitler. O cara chegou impondo os pensamentos dele. E milhões de pessoas seguiram. Ele Mas chegou impondo os pensamentos dele? eu penso que sim. Os discursos dele eram muito fervorosos. Eram discursos de pensamentos, não só dele, mas um pensamento dominador. Mas Pensamento ia da assistir o faca, discurso dele e ia assistir os primeiros discursos dele quem queria. realmente. Mas aí ele implantou um discurso onde todo mundo queria comprar pelo fato da decadência da Alemanha. Quem estava subindo eram os judeus. Parece que ele plantou uma sementinha muito boa. Só que a semente dele foi implantada através da discórdia. Sim, mas ele não impôs o pensamento para ninguém, aparentemente. Sim, Ele fez as pessoas, ele permitiu que as pessoas viessem até ele, escutassem e concordassem, sem sim. ele de fato impor. Como Entendeu? diferente de, por Então, assim, exemplo, Coreia do Norte. Coreia do Norte é uma de imposição quem? de Peraí, pensamento. travou, travou. Travou. Voltamos? Não, é Voltamos? porque travou bem na hora que você falou assim, o nome de alguém, como, aí travou pra mim. Ah, tá. Então, eu tenho uma ideia de que o Hitler foi uma pessoa que deixou as pessoas virem até ele, diferente de, por exemplo, Coreia do Norte, que aí sim é uma imposição de pensamento. Onde eu quero chegar é o seguinte, que, de fato, você tentar enfiar na cabeça de uma pessoa o seu ideal é sim, de fato, um ato de violência. Mas talvez a exposição das suas ideias e o convite para a conversa não seja. E que talvez a gente, querendo respeitar as pessoas, de forma exagerada, enxergue que qualquer tipo de argumentação possa ser uma violação de direitos. Uhum. Porque
talvez a gente esteja num momento da humanidade e numa ressonância social, a qual, quando o indivíduo se sente incomodado, a gente queira tomar extremo cuidado com o que ele esteja sentindo e não permitir que talvez um pouco de incômodo faça bem. A questão do incômodo é o consenso. A questão que a gente talvez precise lembrar é que existe a possibilidade de nós nos submetermos a incômodos e submeter as pessoas ao incômodo de forma consensual. Talvez fazendo ela mudar de ideia, talvez não, mas no mínimo dando a oportunidade dela pensar e tomar a própria decisão. Existe, nesse caso, um incômodo e uma invasão de privacidade no pensamento da pessoa. Mas, se houve consenso e houve a empatia das duas partes para que essa discussão fosse civilizada, esse incômodo valeu a pena. Porque mesmo que as pessoas saiam dissonantes das ideias, com ideias diferentes, elas tiveram a oportunidade de observar as ideias, discuti-las e chegarem às conclusões, mesmo que diferentes. Parece válido? Parece pra caramba. Nunca tinha pensado por esse ponto. E se eu falar para você que nesses minutos todos que a gente estava conversando aqui, eu fui extremamente invasivo na sua na sua vida, eu fui extremamente invasivo no seu conforto de pensamento. Em todo momento eu fui verificando que fosse consensual e que eu não sei qual que é o resultado disso, mas que nós dois pudemos pensar, nós dois ficamos incomodados e nós dois saímos com vantagem nessa história, porque nós dois tivemos oportunidade de raciocinar tudo isso. Sim, eu nunca tinha visto por esse ponto, porque normalmente quando as pessoas querem debater, elas querem sempre ter um lado de razão. Eu mesma não gosto de ter razão. Eu odeio que as pessoas achem que eu sou inteligente, porque eu não sou um ponto de referência de inteligência. Eu sou uma pessoa que reproduz tudo aquilo que aprendeu. Deixa eu Isso te perguntar é. uma coisa. Você não gosta de ter razão ou você não Não é que gosta de ser percebida como uma pessoa que queira ter a razão? eu não gosto das pessoas vangloriarem como se eu tivesse razão de tudo. Entende? Então, Não é talvez as você pessoas me goste. darem a razão. Não é as pessoas darem razão. Mas sim o ponto de olharem pra mim e falarem, porra, verdade de tudo. Verdade. Eu gosto que as pessoas se questionem também. Porque se eu seguir alguma coisa sem me questionar sempre dos dados, sempre não parar pra analisar, eu me torno uma pessoa sem pensamento próprio. E eu não Uhum. gosto que as pessoas sejam assim, sem um pensamento próprio. Eu quero que elas analisem até as minhas falas, até meus argumentos. Mas deixa eu ser ousado aqui. Eu vou dizer que eu acredito de que você gosta então de ter a razão, porque ter a razão é bom. Ter a razão é Sim, gostoso, é satisfatório ter a razão. E eu vou complementar. Às vezes o processo de ter a razão começa com a gente não tendo a razão. Por quê? uhum, No momento que a gente percebe que a gente não estava com a razão, a gente entende qual é a razão, a gente passa a ter a razão, porque a gente aceita a nova verdade, visto que a gente identificou que a gente estava errado, e a gente passa a ter a razão, o que é bom. lógico, a sensação de você saber um conhecimento, ter um conhecimento é ótimo, porque isso percebe que você começou a prestar atenção no que você andou vendo. Só que aí tem um questionamento. Será que você mudou pela decisão de alguém, pelo conceito da população,
ou porque você procurou por si próprio? E se eu falar que não importa, o que importa é que a sua mudança tenha sido genuína da sua parte. Tenha ela vindo de uma força externa ou de uma força interna. Só que se for externo, não é uma genuína. Nem Por quê? sempre, né? Tem, tem dois pontos. Porque, vamos lá. Eu vou colocar, desculpa eu colocar essa percepção, mas eu tenho isso muito forte para analisar o bem e o mal. Como eu Hum. falei, eu sou cristã. Só se torna realmente algo pecaminoso porque você parou para analisar a Bíblia e como o cristão analisou o que era pecado para você, ou se tornou pecado porque o seu pastor olhou para você e falou que você estava andando pelo caminho do mal. Porque se não é algo que eu sinto como pecaminoso, eu não vou me arrepender de um pecado que eu não sinto que eu errei. E aí fica, você Eu, acha eu que tá. entendo essa sua, eu entendo a sua linha de raciocínio, mas eu acredito que eu não fui exato no que eu disse. O que eu digo é o Uhum, seguinte: eu postulo que o que importa é que a mudança tenha vindo por minha conclusão e minha escolha. uhum. Se a origem dessa mudança é interna ou externa, não importa. Observando o que você falou, eu complemento que a consideração, o julgamento de outra pessoa, a consideração de outra pessoa, quando imposta, não qualifica como mudança da minha parte, porque não fui eu que escolhi. Então, o que eu digo é o seguinte: quando alguém me provoca, e eu vou usar o exemplo do pastor, quando alguém me provoca e fala, o pastor vira e fala, eu pequei por tal motivo, e ele me julga como tal pecador e me obriga a mudar a minha atitude porque ele tem o poder, a minha atitude de fato não foi mudada. A, a externalização da minha atitude mudou, porque eu fui obrigado, mas o meu conceito não mudou. Agora, e isso nós não consideramos válido. Agora, quando o pastor vira e fala, você é pecador, e ele te dá a oportunidade ah, de você ouvir a argumentação dele, e depois dessa argumentação, ou qualquer ação dele, você raciocina e chega conscientemente à mesma conclusão que ele, houve mudança da sua parte e essa mudança é válida. É porque é muito complicado alguém que não se sente incomodado com alguma coisa mudar realmente o seu pensamento por causa de se não for procurando a invalidação de alguma coisa. Você procura a invalidação do pastor. Entende? Você tá procurando, você não mudou porque você se sentiu incomodado com alguma coisa. Foi pela invalidação do pastor. Eu estou tentando entender a sua lógica, eu estou um pouco perdido nela. O que ocorre? Esse é o meu pensamento. Porque vai que alguém acha que eu tô usando teoria bíblica para Deixa eu justificar só te isso. interrompendo uma coisa antes. Nunca, nunca se desculpe pelos seus pensamentos. Seus pensamentos são coisas valiosíssimas. E por mais que sejam diferentes da opinião Sim, das outras mas pessoas, quando eu peço desculpa, é um ato de costume. Não é um ato de, eu me sinto mal pelo que eu fiz. Mas é um que ato bom, de, para as pessoas não me entenderem errado, entendi, sabe? Daquele, entendi, não, é porque é um ato bíblico. Não, não. Porque entendi. muitas vezes, como religiosa, eu sou julgada como errada. Muitos pensamentos meus. Muitos. Inclusive, eu já fui expulsa de ser líder de jovem por causa de pensamentos como esse. Fazer o quê? Mas é igual.
o meu pensamento é, você começou a mudar seus ideais pela invalidação de alguma coisa. Nem Uhum. sempre é porque você está incomodado com aquilo, mas pela invalidação de alguma coisa, de ser invalidado por alguma coisa. Porque quando você entende o que é o pecado, você tenta a invalidação de Deus. Querer a validação de Deus daquilo que você fez de errado. Porque você se entende como o caminho do mal. Uhum. Então, assim, esse é o meu ponto. Você sempre vai tentar procurar a invalidação de alguma coisa e não só a sua. Porque se a gente for nisso, a gente não tem leis. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, esse é o ponto. A gente vive numa sociedade. E se não faz bem para. Nunca vai ser bom para todos. Mas se Nunca vai ser bom prejudica para uma. todos. Não, porque sempre vai ter alguém que vai se incomodar com Não, alguma coisa. tô concordando. Nunca vai ser bom para Sim, todos. sim, Não tem como ser bom igual para todo mundo. Isso é um fato mesmo. sim. Então, quando a gente tenta alguma coisa tá prejudicando a nossa sociedade, a gente vai pelo tanto de gente que está sendo prejudicada. Se tantas pessoas morrem todos os dias por causa da violência, então o que a gente faz? A gente. E isso eu acho que é um erro do brasileiro. Eu odeio isso. A gente tenta ensinar a vítima a como não se tornar vítima. Ou como não ser a vítima novamente. A gente não ensina o agressor como não ser o agressor. Então a gente sempre vai procurar invalidação. Se está fazendo mal para uma sociedade, a gente vai tentar consertar. Porque a gente vai querer a invalidação da grande população. Eu acho que é isso. A gente sempre vai criar leis pela invalidação do, do bom para todos, sabe? Do senso comum de bom para todos. E a gente sempre vai procurar uma invalidação. Nunca é só para nós. Porque aí a gente se torna psicopatas, na verdade, né? Se a gente pensar só em nós. Que é a falta de empatia. Se cada indivíduo pensar só em si mesmo, ele se torna um psicopata? Desculpa, é uma forma de falar assim, bem generalizada? Sim, porque a empatia é o que faz a gente se mover como sociedade. Empatia. Lógico, tem coisas que nem sempre a gente vai pensar nos outros, principalmente na hora do sexo. A gente não tá pensando nos outros, não, a gente tá pensando em nós. É... Desculpa o comentário. Mas a gente tem certas situações. Se você não mata alguém, você tem o conceito de não matar alguém, porque você sabe que não vai ser só a pessoa que vai morrer que vai sofrer, mas sim as pessoas que estão ao redor. A família, o pai, a mãe. Aí você pensa nisso. Mas os psicopatas, a maioria deles não sente essa empatia. Que é a empatia da morte. Não é quem morreu que vai sofrer. Lógico que ele vai sofrer se você torturar. Mas a morte em si, ele não vai sofrer com a morte. Quem vai sofrer são as pessoas que vão ficar. E aí sim elas vão sofrer. Agora, quem morreu não vai sofrer, porque essa pessoa tá morta. E aí você se torna, não um psicopata, mas uma pessoa sem empatia. Uma pessoa sem empatia é uma pessoa que não pensa no coletivismo da sociedade. Ele não tá nem aí com o que a sociedade vai ter de problema. Ele tá pensando em seu próprio ego. Entendeu? Você acha que uma pessoa que pensa em si própria apenas, ela é incapaz de tomar ações que sejam pelo bem da sociedade? Não, ela pode. Ela pode. Porque se a gente for analisar psicopatas, são pessoas como o DDK, que é um cara que eu admiro pra caramba. Ele era um bom cidadão. Ele era um bom cidadão. Mas ele fazia isso para ter um certo tipo de aprovação como uma segunda cara. Ele não fazia isso porque ele realmente pensava no seu vizinho que vai ter um bom lar.
ou na sua segurança. Ele fazia isso como se fosse para agradar. Ele fazia como se fosse uma segunda cara para encobrir o que ele fazia. Por que que a gente faz as coisas certas? Por que que a gente faz o que a gente acredita que é certo? Depende. Nem tudo que a gente faz é porque a gente acredita que é certo. É irrelevante para minha pergunta, porque eu perguntei por que que a gente faz as coisas certas, não se a gente só faz as coisas certas. Ai, isso depende. Tem gente que faz as coisas certas porque acha que vai ganhar alguma coisa em troca. Tem quem faz porque cresceu com esses princípios. E tem quem faz quem foi ensinado. Então, assim, é uma vasta possibilidade nisso. Não tem uma resposta certa a te dar sobre isso. Eu não posso te Quando dar uma você resposta certa. faz quando você faz alguma coisa que é certa, por que que você faz? Eu vou te dar um ponto. Eu ajudo em abrigos. Eu Uhum. faço isso pra me sentir melhor? Não, porque eu não me sinto melhor. Eu saio de lá derrotada, eu me sinto mal, porque eu não posso Você me não se colocar na sente vida de melhor? outra. Eu contesto Não, isso, eu não, contesto. mas eu tô colocando o meu ponto de vista. Eu não me sinto melhor, mas eu gostaria que as pessoas tivessem feito isso pela minha mãe quando ela era nova. Uhum. Então eu faço pela empatia que eu tenho de não eu tá naquela situação já e não querer que ninguém passe de novo por aquela situação. Então eu faço isso não pra me sentir, lógico, você se sente feliz por ajudar. Isso é uma coisa básica. Mas você se sente mal por saber que tem pessoas nessa situação e que você não pode trocar, você não pode sempre estar ali para ajudar. E aí você se sente mal nessa parte. Mas o fato de eu ajudar é porque eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma atitude comigo. Eu faço mais por mim que por eles. Eu faço porque eu sei que eu gostaria que tivessem a mesma atitude comigo. Você percebeu que você acabou de falar que você faz uma coisa para os outros exclusivamente para fazer para você, né? Sim, mas é isso. A gente não faz sempre pensando nos outros, a gente faz mais pensando na gente. A gente faz É, mais pensando na gente ou a gente faz sempre pensando na gente? nem sempre, nem sempre. Eu Quando não que a posso gente não falar faz por todo pensando na mundo. gente? Quando que você não faz pensando em você? Quando alguém cai na sua frente, você imediatamente pega e estende a mão para ajudar. Não foi um pensamento em você ou nele. Foi um pensamento, um ato comum. É uma coisa que você faz já porque é costumeiro. E Ou se eu falar desejar um para bom você, dia. Desejar um bom dia é uma forma de alegrar, às vezes, o dia de alguém. é Mas a mesmo? gente faz isso porque é costume. Sim, eu gosto quando eu recebo um bom dia. Mas se torna um costume, a gente não faz isso pensando em alguma coisa, a gente faz porque é um ato. Ou pedir bênção para a mãe e pedir bênção para o pai. É algo que é costumeiro. Não se torna uma coisa realmente necessária. Mas é algo que se tornou costume do brasileiro. Igual Você oferecer comida. Isso é só o brasileiro que faz. não, oferecer comida é importante. Oferecer comida, a gente sempre oferece comida. Mas, Agora vem cá, professor, eu tenho um vamos ponto de falar. vista muito Hum, importante. Eu morei na hum. Espanha e isso é um costume do brasileiro. Às vezes a gente nem quer oferecer comida, mas a gente oferece por educação. E isso é só brasileiro que faz. Vamos falar de oferecer comida, que é uma verdade brasileira. Vamos falar de oferecer comida, que é uma verdade brasileira. Conta pra mim. A gente oferece comida, né? E a gente não quer, às vezes, oferecer comida. Porque afinal de contas vai acabar, né? Vários motivos. Mas a gente oferece Sim. comida, porque é a coisa certa a se fazer, porque é o nosso costume. Eu preciso falar uma coisa muito importante. Chegou o Pedro Afonso. Pedro Afonso é importantíssimo nas lives. Mas enfim, o Pedro Ai, pode Afonso. adicionar ele. Não, não, o Pedro Afonso é o meu moderador. O Pedro Afonso é o meu homem número um aqui, sempre. Vem comigo. O que que Uhum. acontece se a gente não oferecer comida? Não acontece O que que, nada. o que que Assim, acontece se você não oferecer comida?
Olha, sinceramente, depende do lugar que você estiver, porque se você estiver fora do Brasil e você não oferecer comida, tanto faz, tanto fez. Não, não é isso que eu estou perguntando. Você está desviando da minha pergunta de novo. Estamos no Brasil. Chega, visita em casa. Você não, Ah, você, você na tua cabeça vira e fala, quer saber? Foda-se, não vou oferecer comida. O que que acontece? ai, depende da intimidade se eu estiver com a pessoa, porque se for eu olho pra pessoa e falo, nossa, sem educação você, hein? E olha que eu posso não ter muita intimidade com a pessoa, mas só pela Vo- zoeira, brincadeira. Então, mas eu tô falando, você decidiu que você não vai oferecer comida. O que que acontece? No Brasil, é igual eu te falei, depende muito. Depende muito, porque se você chegar num ponto de ônibus e não oferecer comida para a pessoa que está do seu lado, tanto faz e tanto fez. A pessoa não vai Não, para você você. sabe do que eu tô falando. A gente tá na sua casa. Eu acabei de entrar e você decidiu que você não vai me oferecer comida. O que que acontece na sua cabeça? Ai, na minha cabeça você é uma pessoa hiper mal educada se eu não oferecer um café. Então, aí eu te pergunto, quando a gente oferece comida, mesmo a gente não querendo, por ser uma tradição, a gente está oferecendo comida, talvez para não se sentir mal. Então, talvez os nossos atos sejam guiados sempre, exclusivamente para o nosso próprio prazer, para a nossa própria satisfação. E a questão é, voltando lá naquele exemplo que você deu, da Uhum, pessoa caiu na sua frente e você oferece ajuda para levantá-la. uhum, Você não tem ganho nenhum em ela se levantar. Ou tem, porque se você não ajudar ela a se levantar, você vai se sentir mal. Então, nem sempre é pelo positivo de se sentir bem, mas é para evitar o negativo de se sentir mal. Onde eu quero chegar? Eu postulo que toda ação do ser humano, ela é em vista do próprio prazer ou, no pior caso, de evitar o próprio sofrimento. E que todas as ações que a gente toma, mesmo que sejam decisões e ações para o social, são exclusivamente pelo nosso próprio bem-estar. E assim, num nível mais alto de raciocínio, é para o bem-estar dos outros e a gente tem empatia. Mas no nosso íntimo, no nosso âmago do ser, tudo o que a gente faz é exclusivamente para nós, cada um por si. Onde que eu quero chegar? Depois de toda essa conversa que a gente teve, uhum, onde que eu quero chegar? Que quando a gente vai conversar com um antagonista de ideais, uhum, principalmente nós que temos um viés muito mais social, às vezes a nossa argumentação, ela não necessariamente precisa ser baseada levando-se em consideração a empatia da pessoa ou o entendimento que ela possa ter da necessidade dos outros ou não. E sim, a gente pode direcionar uma conversa para que essa pessoa entenda que o bem-estar geral das pessoas à volta dela
obrigatoriamente e sempre vai ser uma melhoria na qualidade de vida da própria pessoa. Você deve ter acompanhado alguns últimos vídeos meus, principalmente os da superdireita. Sim. Muita gente pegou a ideia da superdireita. Superdireita é social-democracia, foda-se, a gente sabe disso. Ai, eu amei eles. Superdireita é social-democracia, mas você percebeu que toda a minha narrativa foi como se fosse exclusivamente para a pessoa ganhar vantagem? Porque, na verdade, às vezes, a argumentação que a gente tem que ter com as pessoas é uma argumentação que não é a argumentação que a gente entende, mas a argumentação que ela vai entender. E dessa forma, ela não se sente tão incomodada, ela não se sente tão invadida, e às vezes a gente faz ela parar para pensar. E aí a Uhum. gente chega na superdireita, que é virar e falar: não, esse capitalismo aí é muito fraco. Eu preciso de um capitalismo melhor, que garante a base para que todo mundo vire consumidor, para que todo mundo movimente a economia. Ah, tio Ed, mas vai demorar. Claro que vai demorar. Isso é investimento. Só os fracos não querem investir a tão longo prazo. Por isso que a direita fraca não vale nada. A superdireita é a melhor direita. Sim. Na verdade, a superdireita é um grande pastiche que eu uso, primeiro para chamar atenção, a gente sabe muito bem disso. Mas não é um recado exclusivamente para a direita, para as pessoas que se consideram da direita pararem em raciocinar e não prestarem atenção que, na verdade, é social-democracia e, e, e concordarem, perceberem que tem um plano legal. Mas é também para nós que somos sociais entendermos que a comunicação com pessoas que não têm o mesmo arcabouço cultural que o nosso precisa ser feito no arcabouço cultural deles. Porra. O, a idealização de conceitos na mente de uma outra pessoa envolve não a gente é, colocar o que nós conhecemos para ele, mas sim fazer com que o que ele tem de ferramenta seja usado para puxar o nosso conhecimento. E agora, olha esse fechamento. Olha esse fechamento, você já Olha essa ouviu esse nome. lacração. Olha esse nome que você já ouviu falar várias vezes. E eu não sei se você já conhecia ou não, mas no detalhe, mas você vai me contar. Tudo isso é o que Paulo Freire sempre disse. Sim. Paulo Freire é uma pessoa extremamente defendida pelos sociais, pelas pessoas sociais. A questão é que o que é toda a teoria do Paulo Freire, que é um negócio muito simples. Ele não falou nada de especial. A diferença é que ele falou. E o que é a questão? Paulo Freire fala duas coisas muito importantes. A primeira é que a educação, quando ela não é, ela não é uma educação. A frase dele me fugiu a exata frase, porque eu nunca guardo frase, eu guardo o conceito, né? Mas a educação, quando ela não constrói, o oprimido tem o sonho de ser o opressor. Isso é o primeiro tenet do Paulo Freire. Mas o segundo que daí é a teoria educacional dele, que, de novo, é uma teoria extremamente básica, mas que ninguém tinha falado. Hoje é o óbvio. Mas, enfim. Ó, a Amanda, que é a minha segunda moderadora, falou: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Exatamente isso. Sim. Mas a questão é o seguinte: a segunda parte, que é a filosofia educacional de Paulo Freire, diz que nós temos que educar baseado naquilo que o educado tem. E
Quando a gente vai argumentar com o nosso antagonista, o conhecimento, as regras, as ferramentas, são as ferramentas que ele deu, nunca as que a gente trouxe. Porque as ferramentas que a gente trouxe, ele não sabe usar. Então, é nosso trabalho e a nossa obrigação até de aprender, num debate, claro, de aprender a usar a ferramenta do outro. Porque nós, no final das contas, estamos com. Nós temos um privilégio, que é o privilégio do conhecimento e do entendimento. No final das contas, às vezes nós não nos vemos como os privilegiados, e aí eu não tenho muito do que dizer nisso, porque eu nasci num bercinho de privilégio que a turma não tem noção. Eu nasci homem branco. Qualquer momento da história no passado, eu posso ir, eu vou ser bem atendido. Eu não sei no futuro. Eu realmente acredito que se eu viajasse para o futuro, não seria uma boa ideia. Algo estaria me aguardando. Mas em qualquer momento do passado, eu posso ir e eles vão me tratar muito bem. Outras pessoas não. Mas, enfim, mesmo qualquer um de nós, eu, você, quem está assistindo a gente aqui agora, Uhum. quando ele tem um entendimento da importância da manutenção social, já está também numa boa cama de privilégios. Que é isso que a gente não percebe. Às vezes a gente vê um homem branco do outro lado e fala: nossa, ele só tem privilégios. E o coitado, o pobre diabo, não tem o que a gente tem, que é o conhecimento, que é esse raciocínio, que é o entendimento. E é por isso que eu digo, a gente sempre. Eu não vejo tanto tentar argumentar com outra pessoa como uma afronta, uma invasão. Mas quando a gente chega e puxa a pessoa pelo que ela conhece para o nosso lado, a gente ganha muito. A gente ganha muito. E no processo, a gente descobre que essa pessoa ela tem coisas interessantes para nos contar também. E a gente aprende com eles. É que hoje a gente está num momento um pouco tenso, mas com calma a gente vê que o indivíduo ele tem muito. E ele é daquele jeito por um jeito. É mais ou Eu menos isso a minha teoria. a minha base é que até com as pessoas mais ignorantes a gente tem que aprender alguma coisa. E eu falo porque eu já aprendi até observar elas me faz aprender o jeito que elas pensam. Então, assim, eu tento observar e aprender bastante. Eu gosto de falar bastante. Não sei, eu gosto de falar. Eu tive que aprender muito a escutar, observar, absorver e aí sim poder falar. Eu tenho essas manias de querer conversar, mas eu tive que aprender muito a escutar, porque eu já me ferrei muito querendo impor muitas coisas para universos totalmente diferentes de mim. É igual, eu já falei, eu estudei em um colégio particular, eu tenho meus privilégios em outro nível. Eu coloco isso como um privilégio, porque os coleguinhas do meu bairro não tiveram os mesmos privilégios que eu. E aí, quando eu queria expor um ideal, para eles era bem longe daquilo que eu estava falando. E pelo fato de eu morar fora do Brasil, o que também foi não um outro privilégio, porque lá minha mãe era empregada doméstica. Então, assim, Uhum. ser estrangeiro em outro país é horrível. Eu falo é horrível, principalmente quando você é latina, que sua família é vista como prostituição. Fácil. Isso é Uhum. básico. Uhum. Espanha, né? Eu morei muito tempo lá. Eu Então. morei mais um pouquinho na Europa, mas eu praticamente Uhum. morei na Espanha. Pelo fato da minha mãe viajar muito. Então, assim,
Quando eu entendi que nem sempre a minha realidade vai ser a mesma que todo mundo, eu parei pra observar muito isso. E não querer impor a minha realidade, a minha bolha. E sempre tentar ver as outras bolhas, sabe? O que tira um pouquinho do meu conceito de todo mundo que tem a mesma cor, todo mundo que é mulher vai concordar comigo. Isso eu já perdi a esperança. Eu, sinceramente, eu já falei pro meu professor de sociologia. Eu tô esperando muito duas opções. Ou Jesus voltar pra ver todo mundo que falou que ia subir, ficar aqui no inferno junto comigo. Tô esperando muito, sério. Eu quero estar viva pra ver Jesus voltar, pra ver todo mundo ficando aqui. Quem disse que ia subir, ficar aqui e olhar pra mim. Eu falar, uai, mas não ia subir, gente? Você não era o bonitão que ia subir? Cadê? Você não ia subir? Eu tô louca. E eu Aí quero muito eu ficar. imagino a cena. Eu imagino a cena, você falando assim, você não ia subir, desgraçado? Ele ia falar, você também não tá subindo. Eu já sabia que eu não ia subir, mas eu tô aqui mais curtindo o seu lado. Algo assim, né? Não, se Jesus olhar pra mim, caso ele olhar e falar, não, não foi tão pecador assim, falar, pode subir, eu falo, não, subir pra quê? Eu quero ver essa cena. Eu quero Me olhar na deixa cara que de eu quero cada um. assistir, né? Eu não quero assistir de cima, não. Eu quero assistir de camarote. Ou a gente descobriu outro planeta com gente mais evoluída que eu. Porque eu não aguento mais brasileiro. Sinceramente, eu tô dessas duas opções de vida. Porque futuro eu não tô vendo muito, não. Principalmente durante a pandemia. É complicado. Eu vou te dar uma terceira opção. Por que você não briga? Cansei. É difícil. Você cansa, sabe? Você, quando você. Igual eu falo, eu sempre tentei colocar Eu pessoas. me espanto que você. Não, eu realmente me espanto que você tá me fazendo essa pergunta da alta dos seus 19 anos para uma pessoa de 39. Absurdo. Sabe quando você tenta explicar? Eu falo, eu já fui abusada. Aí você tenta explicar para uma pessoa que não é, que você não é a favor da morte, porque nem sempre a sociedade vai estar certa, nem sempre o culpado vai ser culpado. E aí você tenta explicar para uma mulher que não é legal julgar a outra porque você acha que no seu conceito ela é a vaca. Você cansa de explicar isso, você cansa de explicar para um monte de gente mimada que nem todas as meninas que estão em colégio público e engravidaram é porque elas quiseram engravidar ou porque faltou, teve educação sexual. Nem todo mundo tem. Aí você tenta explicar isso cansativamente. E aí, muitas vezes, sua voz é silenciada. Eu mesma, muitas vezes, já riram e pediram para eu calar a boca no meio da sala de aula. Porque a minha voz era inválida. E aí você cansa dessas repetições. Aí você começa a brigar, você olha e fala, tá bom. Quer viver sua vida de bosta? Vive. Você cansa de brigar. Aí, só quando eu voltei pro TikTok que eu falei pro meu namorado que eu queria voltar a debater sobre isso. Pelo fato de eu ser cristã e feminista. E, aí É você que normalmente expressa normalmente uma coisa cancela a outra, né? A gente tem aí uma tendência que uma coisa é tendencioso uma coisa cancelar a outra, mas para mim é completamente plausível. Não, é porque quando a gente fala sobre o feminismo, a gente fala unicamente. Normalmente as pessoas têm a visão do feminismo liberal. E aí você tem que ter uma vertente, as mulheres negras. As mulheres brancas estão sobre aceitar seus corpos, etc. As mulheres negras estão lutando para parar de fetizar, achar que toda mulher morena, preta, bunduda é, é fácil. Ou que ela vai ser mais fácil. Ou a gente Você fala tem 19 anos, né? 19 anos. Você ia surtar nos anos 80. Ah, senhor, tem gente que fala assim, ah, eu nasci na época errada, dá vontade de dar um murro. Que Não, a rolê gente é? está na melhor época. A gente está na melhor. O mundo nunca esteve melhor. A gente só vê que é uma bosta porque agora a gente tem acesso à informação. Mas vai por mim, eu tô há 40 anos nesse planeta e eu nunca vi ele melhor.
É que assim, dá a Não, impressão. a gente vê jovens que questionam, mas se for entre sua geração e a minha, eu não vou mentir, a sua era a que saía na rua para lutar contra militar, quem levava choque no saco, Não, não, a não, minha foi milita no anterior. Foi Twitter. anterior. Eu não sou tão velho assim, Foi não. Foi anterior? anterior. Foi mal. Foi a minha mãe. É porque se eu pegar de base, a minha avó, ela é militar. Minha avó é militar. Então, assim, minha Uhum, avó é militar e feminista e cristã. Mas ela tem os uhum. princípios dela. Ela tem alguns princípios enraizados. Sua, Mas sua avó tem quantos anos? minha avó tem 75 anos. Minha É a avó idade da minha serviu. mãe. Ela serviu o exército. E aí você fala, como é que sua avó pode ser feminista, cristã e militar? Mano, primeiro, ela foi uma das Não, é primeiras estranho, mulheres. mas é plausível. Porque ela tinha 23 anos, o marido tinha morrido e tinha 5 filhos. Ela entrou no exército e foda-se. E ela É, acha que a mulher precisa da emancipação, mas ela ainda tem os preconceitos dela. E eu não posso pegar e falar que minha avó tá errada. Ela foi criada totalmente em um lugar diferente do meu. ela é um fruto, ela é um fruto de uma outra árvore. Ela é Ela, ela, totalmente diferente. ela sorveu de outra fonte, assim como eu, assim como você. Todos, os Sim. preconceitos, todos nós temos os nossos. É É. que hoje a gente esconde mais, porque tá online, né? Mas os Ah, preconceitos, eles estão ali. mentira. Quando a gente tá entre nossos grupos, a gente faz umas piadinhas que a gente pode ter certeza que a gente vai cair no inferno por fazer elas. Eu mesmo, com meu grupo de amigos, eu sei que não são piadas que afetam ninguém, porque ninguém do grupo vai ser afetado por aquilo. Mas se tivesse alguém, eu realmente ia guardar pra mim. Mas, como não tem, a gente faz piada até com judeu. É, Até com o quê? judeu. Eu mesma falo que eu como feto. Coisa que eu acho que o aborto é um processo dolorido, etc. Há muitos assuntos sobre isso. Mas eu faço piada que eu como feto entre eu e meus amigos. Mas isso é um assunto interno, não vai afetar ninguém. É uma brincadeira, entende? Todos nós temos nossos preconceitos e nossos problemas. O problema é que a gente não fica exibindo igual muita gente. Eu mesma tenho vontade de dar um soco na Campaiolo. Um soco em quem? Ana Campaiolo. Eu não faço ideia de quem é. Não pesquisa. Você vai chorar. Eu juro, você vai chorar por dentro. Eu Não, dá uma mesma, toda palhinha aí. ela já falou que na época de Abraão, ela é uma antifeminista que fez um livro chamado Versão e Subversão. Ela usa muito o feminismo liberal para contradizer todas as vertentes do feminismo. Ela distorce muito dados e ela já falou coisas como Abraão, na época de Abraão, era liberado a separação. Ele dava papéis de separação. A minha pergunta é: as mulheres lutaram tanto, sendo que Abraão já tinha liberado? Se eu soubesse, eu teria entrado na justiça para falar sobre isso, gente. Se as mulheres soubessem que Abraão tinha liberado a separação. É sério, eu tenho muito ódio por ela. Não é ódio, mas é porque ela faz uma geração de cristãs é, não questionarem sobre a importância das mulheres bíblicas. Porque se a gente fala sobre o feminismo, a gente também tem que falar sobre mulheres fortes dentro da Bíblia. Que elas não foram só apoio para homem. Elas também foram pessoas muito importantes. E essa mulher não faz questionar isso, sabe? Muita da religião não faz questionar essas mulheres fortes. Entendi, entendi. Eu não fazia ideia de quem é essa cidadã. Aí se você parar pra procurar um pouquinho, você fica um pouquinho triste. Não, eu devo confessar, assim, que de pessoas famosas mesmo, eu conheço, tipo, uma dúzia de TikToker e tá bom. Ai, eu. E assim, famoso é uma maneira de dizer, que é tipo uns truta que eu conheço de TikTok mesmo. A galerinha, assim, 400, 500 mil, no máximo 1 milhão de seguidores. Pra mim tá bom já. Ai, eu sinceramente, eu considero famoso. Eu acho que o único que eu conheço, assim, do TikTok que é famoso é o Taylor.
Mas os argumentos dele é não deixar as pessoas falar. Ah, não, então tem. Eu acho muito interessante a vertente discursiva de que se você falar alto e rápido o suficiente, você não dá tempo do outro falar. E é fácil ganhar discussão assim. Eu me irrito um pouco com isso, porque, como você pode perceber, eu sou uma pessoa que, primeiro, pergunta muito, e segundo, eu falo devagar. Então, se você for ver, a gente está há mais de hora aqui já. Ah, é? Você nem viu o tempo passar. Você nem viu o tempo passar. A gente está mais de hora aqui. Se eu tivesse usando um iPhone, teria parado pela metade já. Mas não, estou usando um telefone bom. É, Meu celular é iPhone. Pô, aí eu choro. eu estou É porque errado tá quanto à caro. bateria do iPhone. Então, olha só. Isso é uma coisa que eu Olha, não posso. conta um negócio para mim. Oi. Você gostou da nossa conversa? Nossa, eu amei. Eu realmente entrei no intuito de aprender e sair aprendendo. É bom brigar um pouco de vez em quando, não é? Ai, mas é bom brigar com quem merece levar uns tapas na cara. Às vezes é bom aprender também. Levar uns tapas na cara também. Sabe, Agatha, eu gosto de uma boa discussão, porque sendo professor, as conversas não necessariamente são sobre mim. Não necessariamente Uhum, eu acabo pondo minha opinião, eu gosto muito mais de colocar opiniões que incomodem as pessoas. Mas eu acho que deu para perceber. Eu uhum. acho que deu para perceber. É uma experiência ótima. Conta uma coisa para mim. Eu quero colocar esse vídeo no YouTube depois. Mas como apareceu sua carinha e sua voz aqui, eu só posso colocar esse vídeo no YouTube se você falar para mim que tá tudo bem. Tranquilo. Tudo bem. Beleza. Você sabe que eu vou monetizar o vídeo, né? Vou usar para o meu benefício e em algum momento posso usar para algum tipo de edição da minha parte, tudo bem? Tudo bem, eu acho maravilhoso. Show, show. Porque você sabe que eu tenho planos para o futuro e essa conversa que eu tenho com vocês me é muito prazerosa, me Uhum, é extremamente enriquecedora. Eu aprendo uhum, muito com vocês, porque assim, cai naquele negócio. Eu vim da década de 80. Eu vim de um tempo de falta de informação. Então, eu tenho noção de que tem muita coisa que eu não conheço. Eu tenho noção que vocês, que normalmente são mais novos que eu, trazem uma caralhada de informação nova que me é muito útil na vida. E isso é muito divertido para mim. Para quem está perguntando do canal, é só procurar no YouTube, é de Antonini, que vocês me acham lá. E amanhã provavelmente eu estou subindo isso daqui, para quem quiser assistir de novo. Agatha, muito obrigado pelo seu tempo. Eu já vou dormir porque amanhã eu tenho que acordar às 5 da manhã e eu passei do meu horário de dormir. Não foi, viu? Foi tão divertido que você não viu o tempo passar. Gente, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã pra buscar pão. Minha avó vai ficar puta, ela mora comigo. E eu tô há meia hora gritando aqui, ela tá dormindo há meia hora Eu, atrás já. eu só acredito que você cometeu um equívoco. Não é ela que mora com você, é você que mora com ela. Hã? Não É, é, não é ela que eu. mora com você. É mó de falar, porque, né? Mas sim, eu que moro com ela. Porque a casa é É igual dela. assim, nossa, a sua mãe é parecida com você, né? Não, não, eu que sou parecido com a minha mãe. Ela veio antes que eu. Agatha, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por tudo isso que você disse, tá bom? Foi Muito muito obrigada legal para mim. pelos aprendizados. Eu realmente gostei de debater com alguém que me fez questionar. Volta sempre. Que isso, eu só não vou voltar hoje porque eu já vou dormir. Não, eu também vou daqui a pouco, diferente de vocês, eu trabalho. Ah,
Ah, professor, eu tenho que ir pra amanhã pra aula, que preguiça. Agatha, aula é a coisa mais fácil do mundo. É só você Não, ficar não é lá isso. e entender. Não é isso. A preguiça é de acordar às 5 horas da manhã pra buscar pão. Vai Não é dormir, nem de menina. dar aula. Vai dormir, menina. Tchau. Tchau, Vaza professor. daqui. Tchau.